mas admiro e apoio lá no meu município o Partido dos Trabalhadores, né, junto com o PV, que tem estado lá em todos os movimentos. Né? Tá. Nós vamos fazer então e sou filiado no Partido dos Trabalhadores. Ok. Nós vamos fazer então um pequeno intervalo e o Roda Viva volta dentro de instantes. Até já. Voltamos com o programa Roda Viva, que hoje está entrevistando o líder dos seringueiros no Acre, Osmarino Amâncio Rodrigues. Osmarino, há pouco no outro bloco você comentou as suas ideias sobre o desenvolvimento da Amazônia e a preservação ecológica da região. Tem sido discutido entre os seringueiros, entre as pessoas que apoiam o movimento de vocês, essa ideia de que a dívida externa brasileira seja trocada por programas de preservação na Amazônia? Você acha isso viável? Essa é uma discussão, né, que foi iniciada, né, agora, né, que é o que o pessoal está discutindo bastante, né, e o Conselho decidiu, dia 17, 18 e 19 de maio, né, fazer uma discussão, né, fazer esse encontro, né, para discutir as posições, né, sobre isso. Quer dizer, nós vamos tirar uma decisão, né, sobre todos esses pontos, internacionalização da Amazônia, vamos fazer o programa, né, de trabalho daqui para frente, né, a nova meta, a continuidade desse trabalho. Né, e agora, a sua opinião pessoal sobre essa questão, você acha que é uma possibilidade viável? Você acha que há alguma ameaça de intervenção estrangeira na Amazônia? Não, veja só, a Amazônia ela já está internacionalizada. É bom que a gente esclareça algumas coisas. Né? A Manasa, por exemplo, né, é dona na região da Amazônia de 4 milhões de hectares de terra. Né? A Plub é dona de outra quantidade grande de terra. Então tem essa história de internacionalização, né? Eu fico assim perguntando, né? Por que a Amazônia não deve ser dos brasileiros? A nossa luta é para que essa Amazônia seja dos brasileiros, seja que as riquezas, que os recursos, né, seja aproveitado para a população. Né? Então, quer dizer, você pensar que hoje as multinacionais que estão na Amazônia não tem a ver, quem é que entregou essas grandes áreas de terra, 6, 8, 9 milhões de hectares de terra, sabe, para as empresas multinacionais? Então, isso faz com que, é só mesmo para dizer assim, né? É para desviar a atenção, né, da proposta que nós temos, né? Porque nós não temos nenhuma proposta, né, de dizer que a Amazônia, sabe, deve ser desse ou daquele país. Nós temos uma proposta que todas aquelas pessoas, né, que queira, né, contribuir, né, para salvar os povos da floresta, para salvar a nossa riqueza, a nossa Amazônia, né, e não causar a depredação assim do jeito que está indo exageradamente, né, e que isso, se tiver de haver essa discussão, né, se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, que deve botar uma parte da dívida para salvar a Amazônia, isso tem que ser uma discussão que tem que ser feita, né, com todos os segmentos da sociedade. Né? Nós queremos que todo mundo participe dessa discussão. E que se todo mundo participar, né, todos os segmentos da sociedade, as organizações dos trabalhadores, os estudantes, os professores, jornalistas, tudo que é segmento dessa sociedade, funcionalismo, todo mundo é responsável, né, por essa questão. Então, que isso seja feito coletivamente com a participação da maioria. O cartunista Paulo Caruso queria fazer uma pergunta a você também, Osmarino.
Dentro dessa questão do nacionalismo da Amazônia, como é que você vê, por exemplo, o drama do Chico Mendes levado para o cinema com a Sônia Braga e o Robert Redford no papel principal? Olha, para nós, o momento, né, o que nós se preocupamos, isso para nós, discussão do filme, né, do Chico Mendes, o filme ele é sempre um filme, né? É importante para divulgar a luta do companheiro e tal, mas para nós não é um momento assim, não, para nós isso é secundário no momento, porque a nossa preocupação no momento mesmo, né, da direção dos seringueiros, do conselho, sabe, é discutir como é que nós vamos defender, sabe, se ater, como é que nós vamos defender a vida, né, dos companheiros que estão ameaçados, para que a gente não assista, não fique só assistindo crianças como essas, ficando sem pai, ficando completamente órfão. Então, para nós, a discussão. E os Pinheiro deixou 8 crianças do tamanho dessas crianças. Ivaí deixou outro tanto, Chico Mendes deixou outro tanto. Então, a nossa preocupação no momento não tem se dado no sentido, né, de como é que vai ser o filme, para quem que vai ser o filme. Tem se dado no sentido de dizer como é que nós vamos se defender do chumbo, como é que nós vamos se defender dos pistoleiros, como é que nós vamos, sabe, organizar os companheiros na reserva extrativista do Cachoeira, como é que vai se organizar a cooperativa. Então, para nós, no momento, nós não fizemos, né, e não estamos preocupados com essa questão, né? Osmarino, eu queria só, desculpe, Rodolfo, é porque é dentro da Permite, mesma... por favor, depois o Rodolfo. Aproveitando a deixa do Caruso, pode. Osmarino, é o seguinte, há uma questão que se coloca, que eu creio que seria importante você esclarecer, aproveitar o momento para esclarecer, que a partir do noticiário sobre esse filme, projeta-se uma certa imagem de que para o Acre estaria sendo canalizado um grande volume de dinheiro de entidades ecológicas internacionais, de repente o Acre teria se tornado uma meca dos financiamentos internacionais. Então eu pergunto, até que ponto isso é verdade ou mentira? E até que ponto também esse tipo de tentação, vamos dizer assim, estaria influenciando ou não nas lideranças dos trabalhadores do Acre, em você mesmo, no Raimundo Barros, no Júlio, enfim, todos os... Até que ponto é verdade que vocês têm muita oferta de dinheiro ou não, e como é que vocês estão tratando essa questão? Olha, primeiro que eu gostaria de saber, né, se está vindo esse dinheiro, onde é que ele está ficando, né? Porque até hoje, né, para nós lá a situação está tão difícil, né, que se está vindo esse dinheiro, eu acho que, sabe, ele não está passando lá na fiscalização para chegar até o Brasil. Se está chegando... mais propaganda. Então, isso é simplesmente uma forma, sabe, de querer, né, botar areia, né, no nosso movimento que está tendo apoio, né, de toda a sociedade, de toda a opinião pública. Né? Então, isso é tanto que a gente não tem nem condição, por exemplo, né, de ter uma segurança mais adequada, porque esses recursos não chegaram. Né? E eu tenho certeza que se eles tivessem chegado, a gente estaria muito mais organizados, né? E que nós não iríamos esconder aonde nós ia aplicar esses recursos, como faz, né, muitos governos, né, muitos presidentes que por aqui passam, né, que recebem recursos de fora e que não dá uma explicação para a população onde é que é aplicado, né, o dinheiro que vem do FMI, sabe, o dinheiro que vem de uma série de países aí. Né? A outra questão, isso não está afetando nem um pouco, né, o nosso movimento, né? Porque nós estamos com um trabalho completamente equilibrado, né? E isso não tem afetado, não tem causado divisão nenhuma, eu tenho certeza, né, que a gente está trabalhando mesmo, tanto que hoje eu estou aqui em São Paulo, né, o Macedo, né, mais o Antônio Batista, mais o Chico Ginu, outros companheiros de lá, estão em Brasília, amanhã vão ter audiência com o ministro da Justiça, né, Oscar Dias Corrêa, né? O que você acha dele, hein? Olha,
Eu só vou... Se vira pra lá. Eu fico até, sabe, assim, né? Primeiro que, para nós, até hoje, não teve justiça, né? Então eu acho que ele está só brincando de justiça, porque os pistoleiros continuam soltos. E eu acho que ele, quando botar as pessoas no eixo, né, os pistoleiros, parar de perseguir as lideranças sindicais. Eu espero que o doutor Oscar Dias Corrêas, né, evitem, né, que isso possa acontecer mais na nossa região. É o ministro da Justiça, né? É uma pessoa que tem condições de fazer isso. E eu vou ver o que é que ele vai responder amanhã na audiência com o Macedo, com o Chico Ginu, com o pessoal que estão indo para lá, com o Júlio Barbosa, Raimundo de Barros, que vão lá colocar a situação que está vivendo, né? Que os companheiros estão vivendo lá no Acre, que nós estamos passando lá no Acre. Agora, pelas opiniões que ele tem externado pela imprensa, você acha que ele estaria do lado de vocês ou do lado das multinacionais, dos fazendeiros? Olha, até hoje, do nosso lado mesmo, não foi provado, né? Porque é tanto que a gente perdeu muitos companheiros, né? Continua as ameaças, né? E eu não posso dizer que ele esteja do lado dos fazendeiros, sabe, ou do lado de quem quer que seja. Eu só estou dizendo que a justiça no nosso país está lenta, né? E não sei se a culpa é do doutor Oscar Dias Corrêa, sabe? Isso eu não tenho conhecimentos, né? Só tenho dizer que a coisa não tem sido justos, né, para o nosso lado. Você acha que uma mudança de governo, uma sucessão presidencial pode mudar esse quadro? Ou essa coisa já está muito enraizada, quer dizer, não tem como? Não, eu acho que um presidente, né, comprometido, né, com alguma coisa, né, que tem uma proposta de governo, né, que tem uma proposta, né, de lutar mesmo para resolver essas questões, ajuda. Não é que um presidente vai resolver tudo, né, assim, de imediato. Sai um presidente, bom, agora a coisa vai mudar. Mas eu acho que um presidente que garante, né, a participação nos seus projetos de todos os segmentos, né, eu acho que ajuda muito, né? E eu acredito que é possível algumas coisas mudar, né, se entrar um presidente que realmente queira fazer justiça. Osmarino, queira só fazer um minutinho, por favor. Estão falando de eleição presidencial. O telespectador Manuel Porfírio, da cidade de Birigui, no interior de São Paulo, pergunta: você disse que vai discutir com todos os candidatos à presidência esse programa. Você vai discutir também com o Ronaldo Caiado? Aproveitando o embalo, o Dorival Duran, de Vila Formosa, e o José Galli, de Matão, perguntam até que ponto você acha que a UDR está envolvida nesses crimes no Acre. Bom, primeiro, a resposta do outro companheiro, sabe? Eu não considero Ronaldo Caiado, sabe, como um presidente da República, um candidato a presidente, sabe? Eu quero que isso fique bem claro, né? Que para nós, né, ele pode ser um candidato, né? Um candidato dos pistoleiros, né? No Brasil, né? E eu não acredito que uma pessoa, né, tipo Ronaldo Caiado, que eu nem quero fazer comentário, porque para mim não tem sentido, né? A outra pergunta é sobre em que ponto a UDR está envolvida, né? Todo mundo no Acre sabe e comenta, né, comenta lá na nossa região, que o Aragão, né, que fez, quando era prefeito, encontros, né, promoveu encontros, né, com Marcelo, com Joaquim Medeiro, que deu uma força para levar o UDR, João Branco, quer dizer, todo mundo lá comenta que eles são da UDR, que o Alvarino, que o Darli, sabe, que todo esse pessoal é da UDR. A UDR diz que não é. Então eu quero que a UDR prove, sabe, pra gente que eles não são, sabe, da UDR, porque todo mundo sabe, né, lá comenta-se que eles são da UDR. A UDR, eles dizem que não são da UDR. Então que eles provem para a população que eles não são da UDR.
Mas o Ronaldo Caiado chegou a O romper Reinaldo com o João Azevedo, Branco, por favor, né? depois o Fernando. Ô, Osmarino, quais são os vínculos hoje existentes entre a mobilização dos seringueiros e os mecanismos institucionais de pressionar o poder, como a Assembleia Legislativa do Acre, o Congresso Nacional? Há deputados estaduais dos estados da Amazônia, há congressistas hoje comprometidos com a luta dos seringueiros? Olha, mesmo no Acre, eu não conheço, sabe, lá no Acre, deputados, né? Mesmo porque, lembrando alguns deputados lá da nossa região, né? A Luiz Bezerra, por exemplo, né? O Narciso, tem o Alessio Dias, né? Tem uma série de pessoas, né, que a gente pouco até vê eles, né, lá na nossa região. Os outros que estão lá estão fechados, né, e que a gente nem conhece, só vê eles na época da campanha. Depois se escondem e tem medo de conversar com os trabalhadores. Então hoje mesmo, né, é difícil você ver. Lá não tem um deputado que diga assim, eu estou comprometido, que você veja ele na prática, né? Não tem. Então, Você acha que é por medo? olha, eu acho que ou por medo ou por omissão, sabe, ou faz parte, a gente não tem uma clareza, por que que não? O certo é que não tem um compromisso assim, abertamente, né, de dizer na hora do empate, na hora que o seringueiro está sendo pressionado, ele esteja lá, sabe, vá lá na região, discuta, traga o discurso para a tribuna, isso... O PT não E tem em nível negociação. federal, Tem como não. é que tá? PT Hein, não. Osmarino? Em nível federal, vocês têm encontrado apoio dos deputados, dos senadores? A nível federal, né, tem alguns deputados, né, senadores, né, que têm mostrado e a gente tem visto na prática, né, pessoas que foram lá na região. Quem, né, por exemplo? o pessoal que recebe a gente, que discute, que a gente vem aqui, eles estão, por exemplo, Plínio de Arruda Sampaio, né, foi na região, Fábio Feldman, o Fernando Henrique Cardoso, né, tem o Severo Gomes, tem uma série de pessoas aí, né, que recebe a gente, que discute, que vão lá, que a gente está tendo apoio de algumas pessoas, né, o Lula, né, o Fábio Feldman, já falei, tem uma série deles, né, que a gente está discutindo e que eles estão, né, Osmarino, Vocês, eu queria seringueiros- saber o seguinte, desculpa só um minuto, irmão. Deixar ele virar um pouco para Seria- essa bancada agora. É o seguinte, seria interessante você contar aqui para nós, para os telespectadores, como é que é o seu dia, a sua rotina como homem perseguido, marcado. Como é que você faz isso? Como é que você mastiga essa realidade, essa tragédia cotidiana assim na sua vida? Você deixa eu entrar um pouco Sim. de carona, que eu ia entrar exatamente nessa área. Quer dizer, além desse dia a dia de uma pessoa ameaçada de morte, eu gostaria de saber de você o seguinte: você acha que vai ser assassinado? E eu vou também entrar na pergunta dele. Queria que você deixasse gravado aqui Resolveu o problema. pistas para se acontecer isso. Que você deixe um depoimento gravado aqui. Pistas para achar os possíveis responsáveis por isso. E a pergunta de um telespectador também, Osmarino, se você for assassinado, quem faria isso? Bom, a primeira pergunta, né, como é que é a rotina, né? Seu dia a dia. Olha, a rotina, ela mudou, né, bastante, porque de primeiro eu tinha que sair, eu saía a hora que queria, né, chegava a hora, sabe, que desse para chegar. E era melhor para trabalhar assim quando você tinha mais liberdade, né? Hoje, por exemplo, se eu sair e não dizer nada para os companheiros, né, quando eu chego é aquela briga, né, entre eles, fica chateado, né, isso é muito chato, você tem que suportar, né, eles ficam preocupados, para onde eu vou, nunca deixa de ir 5, 6 sindicalistas, além da polícia, né, fica todo mundo perto, né. Até quando eu vou no banheiro, sabe, se eu ir e não disser para eles que fui, fico irritado, quero ver. Então é difícil você viver sem a privacidade,
né, é uma coisa esquisita. Por outro lado, você tem que, no trabalho do sindicato, dos seringueiros, do Conselho Nacional de Seringueiros, você tem que fazer. Agora, de forma que você faz, né, mas faz dentro de um certo... Eu até disse, né, que não queria dar o prazer para eles, por exemplo, se isso viesse a acontecer, né, que eles estão eliminando as pessoas sempre dentro da sede do sindicato, na saída de casa, no mesmo horário, né? Então, eu até disse, nesse horário eu não quero sair de casa, né? Mas, às vezes você vai para o seringal e é longe, então você não tem hora para chegar, mas o pessoal está junto. É uma rotina, você vai ter que tomar banho em horas, né, que não seja tão perigosa. Você vai ter que avisar para os companheiros. Você tem que dormir, sabe? Dormir sempre se assustando. Você é casado, coisa. Maria, com filhos? Você é casado com Não. filhos? Saí até da casa dos meus pais para morar no outro canto para não complicar a família, né? Então, fico separado, sou solteiro, né? Mas é que a minha mãe é muito nervosa, né? E para não complicar a minha família, né? Deixa eles para lá, né? Vou lá de vez em quando, né? Eles vêm cá, mas junto mesmo. Se tiver de acontecer alguma coisa, eles atacar de noite, né? Com essas coisas todas, pelo menos lá em casa tem só os companheiros que estão lá com a gente, né? E que é mais fácil de correr. Essa é uma das questões, a rotina. Você tem que fazer a reunião do sindicato, tem que discutir os problemas dos companheiros, às vezes problemas pequenos entre associados, a briga, sabe, do boi que vai no roçado do outro, e você tem que discutir. Às vezes o seringueiro é preso, sabe, lá por qualquer problema, você tem que ir lá, sabe, na polícia, vai ter que ir no fórum, então tem uma série de coisas. Essa é a rotina de uma pessoa que trabalha na direção de um movimento, de um sindicato. Porque qualquer problema, né, o pessoal vão querer saber que proposta que a gente tem para resolver aquele problema. E é difícil você viver sobre escolta, né? Por exemplo, eu hoje me sinto um preso liberto, mas um preso, cercado de polícia. O governo até quer que eu faça a polícia andar fardada, né? E eu solicitei para ele que era melhor a polícia andar sem farda. Então tá, ele ou vai usar fardada, ou eu vou tirar a polícia, né? E quer que eu assine o documento, eu não assino, e ele também não tem coragem de tirar a polícia, né? Com medo de acontecer alguma coisa e o Estado ficar complicado, como está na morte do Chico, que o Estado tem culpa na morte do Chico, porque foi o Estado que fazia a defesa do Chico e mataram o Chico. A outra pergunta foi... Se você acha que vão acertar você. Olha, hoje, na situação em que nós vivemos, não só eu, sabe, porque nunca foi um para a lista, o Wilson Pinheiro foi para a lista, todos que foram para a lista, sabe. Pode demorar até 1 ano, né, 2 anos, mas se o trabalho vai continuar e não houver justiça, se as autoridades não fizerem alguma coisa, vou ser assassinado, não só eu, mas o Raimundo de Barros, sabe, o Gilson Pescador, vai ser assassinado o Gomecindo, vai ser assassinado o Macedo, vai ser assassinado o Ginu, vai ser assassinado outros companheiros que vier a encampar, a engrossar esse movimento, porque vai morrendo um, o outro vai assumindo aquele cargo, sabe? E hoje eles podem matar, não só eu primeiro, mas pode até fazer com outra pessoa, sabe? Um companheiro meu, até primeiro de que eu, que era o que eu pensava quando o Chico estava sendo assassinado. Eu não esperava que eles assassinassem o Chico assim de imediato, porque eles começaram a assassinar os delegados sindicais, fizeram isso muito, né? Mataram o Ivaí, que era um delegado sindical, fazendo o cerco desse jeito e depois chegar até no dirigente, né? Que é eleito por todos, que é o presidente, o que é... Então, isso corre esse risco. Eu não tenho dúvida de que hoje, eu e esses companheiros, sabe, temos poucas chances de vida nesse movimento. Se não houver uma desapropriação, né? O Acre tem 15 milhões de hectares de terra, como eu disse, e 10 pessoas são donos de 8 milhões de hectares de terra.
E essas 10 pessoas vão organizar exército para segurar isso e fazer a maior especulação que eles puderem. E se isso acontecer, eu hoje não culpo só os fazendeiros, como o Aragão, como o João Branco, que continuam-se lá, que estão envolvidos, né, e que até que eles provem que não estão envolvidos, né, que a justiça chame eles para depor, para que todo mundo saiba, né, assista o depoimento. A própria a promotoria que não tem nos municípios, né? Então os caras continuam. É perigoso porque eles sabem que mata e não são presos, não tem promotor para levar o processo para frente. Então, nesse caso, né, vai ter culpa por qualquer morte, tanto pela minha como qualquer outro companheiro.